Pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, não tenham dúvidas disso. Existe uma tática de extrema-direita claramente difundida, não só no Brasil, como no mundo. Esse vídeo que viralizou do Nicolas, da Nicole, chamei esse deputado como vocês quiserem, batendo 300, mais de 300 milhões de visualizações. Isso não existe, pessoal, não existe algo orgânico, ainda que muito bem feito, com todos os gatilhos possíveis do marketing digital para isso. Não tem como uma situação como essa ter chegado num ponto como esse, lidando com uma questão que pouco tempo atrás não interessava a ninguém e de repente se tornou toda essa polêmica, toda essa crise em torno do Pix. Não é a questão do Pix, é o fascismo, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A tática é clara, existe um movimento em ascensão, está aí, previsto para amanhã, para depois de amanhã, não sei direito. A posse do Donald Trump será e é, assim como foi na sua gestão anterior, o maior líder extremista de direita do mundo, da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Existe um podcast muito bom chamado Autoritário. Vocês encontram lá no Spotify e outros agregadores de podcast. Recomendo muito. Um dos episódios é sobre o Donald Trump, sobre o autoritarismo, sobre a escalada autoritária, sobre as medidas, sobre as políticas, sobre a ideologia extremista, neofascista de direita do Donald Trump. De uma grande, infelizmente, uma grande parcela da sociedade norte-americana e mundial, que tolera grupos extremistas, supremacistas, nazistas mesmo, desfilando pelas ruas do país, como se isso fosse um sinal de evolução, de liberdade de expressão, como eles querem dizer, e, portanto, há um plano, todo um plano de difusão, de expansão global dessas ideologias extremistas, que crescem, evidentemente, a partir do fracasso dos governos ditos à esquerda, os socialistas. Vou falar sobre isso também. Não vou isentar a culpa desses governos também não, como acontece aqui no Brasil. Tem espaço para crítica, e eu mesmo sou crítico ao governo, não estou usando esta camiseta aqui por acaso. Pesquisem quem que é esse cara aqui, o que ele fez pelo Brasil. Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! E vocês vão saber exatamente do que eu estou falando e como eu penso, inclusive, sobre política, sobre o PT, sobre o governo, sobre o Lula. Já deixo isso claro desde já. E quem acompanha aqui no canal também não preciso dar maiores explicações por isso, ou basta que vocês deem uma analisada, deem uma atenção aí para os vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que vocês vão saber exatamente do que eu estou falando e do que eu falo. Inclusive, esse vídeo aqui vou falar também sobre isso. Mas não existe crítica a partir de mentira, não existe crítica a partir de fake news, de construção de narrativas, como eles gostam de falar. Isso não é criticar, isso é atacar, isso é colocar em dúvida a integridade das instituições, como é o caso da Receita Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. É colocar a sociedade sob inseguranças, explorando o medo das pessoas. Não, vão mexer no meu dinheiro, vão cobrar mais impostos, eu vou ficar mais pobre do que eu já sou. Ou seja, cria-se todo esse pânico moral, usa-se de propaganda muito bem arquitetada, muito bem utilizada para isso. Isso é tática populista, extremista de direita. Fascismo. Ah, é coisa da sua cabeça, você está inventando. Calma. Observem dias antes o que aconteceu. Dias antes desse vídeo do Nicolas, declarações do senhor Mark Zuckerberg, dono do Facebook, dono da Meta, do Instagram. Simplesmente, ele que já vinha costeando o alambrado, ele simplesmente saltou a cerquinha e passou declaradamente a apoiar Donald Trump. Tá aí, é o que eu digo. A ascensão de um líder extremista faz com que outras pessoas, outras personalidades com determinada autoridade, ascensão, seja ela financeira, seja ela política, social, qualquer que seja. No caso, nós estamos falando aqui do dono das maiores redes sociais, das Big Techs, que é o Mark Zuckerberg. Eles colocam as suas asinhas de fora.
porque é evidentemente que eles veem a oportunidade de maiores ganhos, de maiores avanços em relação às suas estratégias de poder, de lucro, de exploração das massas. E isso foi muito falado durante a semana, as suas declarações, inclusive do seu próprio advogado, de um dos advogados da Meta, advogado, se eu não me engano, especialista na área de copyright, trouxe declarações bombásticas relacionadas ao próprio Zuckerberg, alegando, né, entre aspas, a sua masculinidade tóxica e o seu apego às maluquices neonazistas. São essas, entre aspas, as palavras utilizadas pelo advogado, que sabe o que está acontecendo lá dentro. Sabe que agora existirão, como foi declarado pelo próprio Zuckerberg, novas políticas entre aspas, anti-censura, que na verdade abria a porteira mesmo para os grupos extremistas, pessoas que atacam LGBTs, grupos vulneráveis, negros, mulheres, que poderão praticar aí as suas atividades criminosas na rede sem supervisão. Ou pelo menos essa tem sido a intenção. Eu tenho certeza que no Brasil, aqui tem lei, aqui existe tribunal que fará e que não medirá esforços para que a normalidade nas redes seja devidamente fiscalizada. Isso não nos isenta, né, de cobrarmos ainda a regulação das redes. Um assunto para tratarmos em outro vídeo aqui, com certeza, mas que evidentemente é de extrema urgência. Então não sou eu que estou falando, não estou inventando essa história de o medo do fascismo, vamos combater o fascismo. Não, isso aqui eu não estou tratando aqui, não estou aderindo aqui a esses discursos eleitoreiros de certos partidos que se dizem de esquerda, como é o PT, como é Lula e tantos outros aí, deputados cirandeiros. Não é disso que eu estou falando de fatos. Estou falando da nossa realidade, não só brasileira, mas como mundial. Tudo faz parte desse plano de ascensão da extrema-direita global, do fascismo global. E a eleição de Donald Trump, evidentemente, como eu disse antes, é um fator extremamente grave e ponderante para que todas essas táticas tenham, de fato, algum tipo ou alguma possibilidade de sucesso. E é evidentemente que isso vai respingar aqui no nosso país. E é evidente que desta maneira eles precisam, né, que algum representante no nosso país tenha o rosto, seja o símbolo desses movimentos globais de extrema-direita. O Bolsonaro é inelegível. O Bolsonaro será preso. Eu tenho dito isso em todo vídeo aqui. Até o final do ano. Podem printar, podem guardar esse vídeo. Até o final do ano, Bolsonaro estará condenado. Temos vídeos aqui, teremos vários outros para analisar aí futuramente a denúncia que já está no forno aí pela PGR para poder ser oferecida em relação ao Bolsonaro. Então, de fato, está havendo várias derrotas aqui no nosso país, porque nós temos tribunais, temos juízes, e há uma trama golpista, né, a ser devidamente processada e devidamente julgada. Isso tem causado, evidentemente, fortes e graves derrotas para o extremismo de direita brasileiro tupiniquim, para o fascismo tupiniquim. Então, o que eles precisam fazer é criar novos nomes, criar novos rostos. E quem melhor poderia representar esse rosto jovem, rejuvenescido, devidamente familiarizado com a linguagem das redes? Veja esse vídeo do Nicolas. 300 milhões de visualizações. E evidentemente isso está mais claro do que a água mais cristalina que a gente possa ter acesso. Esses 300 milhões foram evidentemente uma ajuda, já um indício, né, claro, do empurrão que as redes do Mark Zuckerberg, o Instagram, sobretudo, com a manipulação do seu algoritmo pró-fascismo, fez e fará daqui para frente. Isso é um indício, uma demonstração do que nós veremos daqui para frente, com a escalada cada vez maior, né, nas redes das ideologias de extrema direita e de extremismo, sobretudo agora com o retorno do Donald Trump. E, de novo, não sou eu que estou falando isso, não é achismo que eu estou tirando aqui da minha cabeça, não. Gente, é uma questão lógica. Vocês peguem as maiores celebridades do mundo, atores de Hollywood, se eu não me engano, o The Rock, né, o Dwayne Johnson,
pelo que eu vi aí, um dos maiores perfis do mundo. E o vídeo na sua rede com mais visualizações não chega nem a 10% aí do que foi esse vídeo do Nicolas sobre o Pix. Sobre o Pix. Aí você pega Lady Gaga, Messi, esses jogadores, Cristiano Ronaldo, quem mais? Kim Kardashian, nenhuma dessas grandes celebridades mundiais conseguiu algo próximo disso. Então, é evidentemente que isso foi arquitetado, foi impulsionado, porque há uma agenda extremista voltada para isso. E porque querem que um braço da extrema-direita cresça e se desenvolva aqui no país, sobretudo com as derrotas que o Bolsonaro vem sofrendo. Então, assim, não é brincadeira isso, gente. Não é brincadeira. Eu sei que tem uma galera aí que faz chacota com isso, acha, né? Fica preso nessa polarização. Inclusive, eu vejo amigos próximos, pessoas esclarecidas, do campo progressista, inclusive, que parece que ficam meio atordoados com essa dificuldade de lidar com a questão da polarização, de que há, né, um núcleo, de que há um polo extremista da direita, e há um polo que tem sido dominado aí há bastante tempo, no Brasil especificamente, por partidos ditos à esquerda que, mas enfim, não são devidamente representativos hoje, de fato, dos valores e princípios que a esquerda sempre defendeu, né, ou que a centro-esquerda sempre defendeu. E aí se veem perdidos, né, nesses embates polarizados e acham que lutar, combater, se conscientizar desses avanços neofascistas torna-se, claro, diante de tantas dificuldades e tantas prioridades que nós temos para combater em relação aos problemas que nós temos no país, fica parecendo que isso é algo que não tem relevância, ou algo que só existe no campo das ideias, e que isso não afeta a nossa realidade concreta. Afeta, gente. E quem fala isso, desculpe, é ignorante. Está jogando no lixo anos de pesquisas sérias, acadêmicas, obras de grande valor, de grandes pensadores do século XX e atuais, que se dedicam a estudar esse fenômeno da ascensão da extrema-direita, que não ficou restrito ao período da Segunda Guerra Mundial. E eu vou mostrar para vocês aqui uma pequeniníssima parcela desses estudos que eu tiro que eu tirei aqui, livros que eu me dediquei a estudar para estar falando isso daqui com a maior segurança possível. E depois eu vou deixar essa lista aqui para vocês começarem a estudar, a ler um pouquinho sobre isso e entenderem a gravidade de tudo isso. Poderem e saberem confrontar essa teoria com a nossa prática política, que está estampada na nossa cara, com vídeos como esse que dominam as redes e as pessoas não sabem como lidar. Não sabem lidar porque menosprezam esse fenômeno da ascensão da extrema-direita. Parem um minutinho, peguem um livrinho desse aqui, basta poucos minutos por dia para se atualizarem e entenderem esse fenômeno. É muito simples, gente. Vou deixar a lista aqui desses livros, mas já peguem aqui, ó, agora. Vou passar para vocês rapidamente, um a um, para vocês verem de novo, que eu não tô inventando coisa da minha cabeça. Timothy Snyder, Sobre a Tirania. Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo. Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Pinto, O Fascismo em Camisas Verdes. Uma coletânea de vários autores da Companhia das Letras, Democracia em Risco. Rubens Casara, Estado Pós-Democrático. Pedro Doria, Fascismo à Brasileira. Daniel Inherarite, A Política em Tempos de Indignação. Clássico Madeleine Albright, O Fascismo, um Alerta. Robert Paxton, Anatomia do Fascismo. Johann Chaputó, Livres para Obedecer. Um dos mais lidos da última década, Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem. Também autores do Como Salvar a Democracia. E por último, não menos importante, para provar para vocês que, às vezes, um livro pequenininho é dotado de grandíssimo conteúdo, de grandíssimo valor. Umberto Eco, O Fascismo Eterno. Então, gente, desculpa não existe para poderem ficar aí caindo nessas
entre aspas, sempre narrativas. Não, porque o fascismo, porque o fantasma do fascismo, assim como existe o fantasma do comunismo. Quanto mais se banaliza, se ignora e se deixa de estudar e levar a sério fenômenos que saem das que não existem só na teoria, existe na prática. Tá aí a eleição do Donald Trump, eleição do Bolsonaro, da qual nos livramos recentemente. E livramos o Bolsonaro, mas não livramos do bolsonarismo, do neofascismo tupiniquim, porque tá aí um novo líder de extrema-direita surgindo, que é o Nicolas, e tantos outros aí que virão na sua esteira, financiados, incentivados, vitaminados por essa organização mundial global extremista. Isso não é brincadeira, não é brincadeira, gente. Agora, de quem é a culpa de tudo isso? Olha só, é complicado esse negócio de ficarmos apontando culpados. Não porque a esquerda é culpada, o pobre de direita é culpado. Agora, esses dias aí, me caiu um vídeo, eu vou ter que ser obrigado a fazer uma resposta depois para isso, falando que o playboy, os intelectuais da esquerda que são os culpados. Gente, vamos parar de tentar encontrar culpado, vamos nos colocar cada um no seu devido lugar e cada um que faça o possível que tiver ao seu alcance. Eu, com toda a minha irrelevância nas redes sociais, estou aqui tentando produzir um pouco de conteúdo para abrir a cabeça das pessoas. Agora, é claro que o governo tem uma parcela de culpa nisso, nos problemas, nos erros da sua comunicação, no fato de ter feito esse recuo vexaminoso depois do vídeo do Nicolas, dando a impressão de que realmente as coisas estavam absurdamente erradas, como foi dito naquele vídeo cheio de fake news. E vai continuar errando, partindo do pressuposto que é um governo fraco, que foi eleito na base de promessas neoliberais, com zero compromisso de fato com a sociedade e com o povo. Quem que avisou isso, aliás? Quem que avisou que nós não iríamos sair da eleição sem a devida pacificação? Agora, veja bem, nós estamos voltando aqui. Você acha que se o Lula ganha a eleição, o Brasil vai ter que encontrar paz? Vai. Ah, mas não vai mesmo. O ódio vai se aprofundar. O ódio, a divisão vai se aprofundar de um jeito trágico. Nós estamos botando na mão do Bolsonaro um discurso moral. Pois é, tá vendo? Ciro Gomes, de novo, com toda a razão. Já sabíamos, nós já temos avisado e alertado tudo isso. Agora, de novo, o fato de sabermos que esse governo do PT, do Lula, do Haddad, seria todo esse fracasso, o fato de sabermos isso de antemão, não significa ignorarmos a existência de movimentos globais neofascistas, que estão em ascensão e ocupando os espaços que são deixados, não pelos intelectuais de esquerda, não pelos militantes de esquerda, pelos governos que se dizem de esquerda, ou que se dizem progressistas ou socialistas, que vão colocar o povo na conta, que vão atender as demandas sociais, mas que, na verdade, não fazem isso. Atendem, na verdade, os interesses, como sempre, da elite. E essa história do Pix, ela só realmente ganhou corpo e ganhou o interesse popular, porque ficou evidentemente claro que tudo indica que a Receita Federal ela só vai mirar em pessoas humildes, né? Porque entre 2.000 e 5.000 reais para fiscalização do Pix e qualquer coisa acima disso, ainda são valores, vamos dizer, né, pessoal, pequenos, diante das grandes sonegações, diante dos grandes conglomerados financeiros, que esses, sim, causam grandes prejuízos para a nossa sociedade. Realmente sonegam grandes valores e prejudicam a arrecadação do Estado, né? Esse amadorismo aí do governo Lula, da sua comunicação, da sua gestão e o compromisso que esse governo infelizmente tem muito mais com as elites, assim como o governo Bolsonaro tinha, como Paulo Guedes tinha, que é ele mesmo, ele que queria, na verdade, oficialmente taxar o Pix. Então, esses governos aí, que não mudaram em nada a política econômica no país, esses sim geram o fracasso social e político que nós estamos inseridos, que faz com que as pessoas se percam todas as suas esperanças em mudanças reais e passem a achar ou pensar, com uma certa razão, de que a política ela não é o caminho para as grandes mudanças necessárias da sociedade, ou a democracia. E por isso, muitas das vezes, acham que
ou caem no conto, né? No canto das sereias, de que talvez o melhor seriam atalhos, né? Atalhos fora da democracia, ditadura, intervenção militar, extremismo, os extremismos, o fascismo. E de novo, tá vendo? Como eu não estou completamente errado, de novo, abre-se brecha para o fascismo. De Zuckerbergs, de Donald Trumps, de Elon Musks, de Nicolas Ferreiras e Bolsonaros. Eles nadam de braçada, espalham as fake news, enganam as mentes despreparadas para lidar com a complexidade que nós nos inserimos atualmente. Como que você pode fortalecer a sua mente, fortalecer o seu intelecto, a sua visão de mundo e não cair nessas conversinhas demagogas de políticos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda? Estudando filosofia. Nesse meu livro, Uma Introdução à Filosofia, Como Desenvolver a Habilidade de Pensar, eu tenho um capítulo específico sobre filosofia política. Um dos tópicos que eu abordo nesse livro é justamente os riscos que a atual sociedade da informação nos coloca diante das fake news, da desinformação e do domínio das redes pelas big techs e a manipulação que eles conseguem, por meio de todo o seu instrumental tecnológico, fazer sobre a sociedade, a ponto de derrubarem governos, de influírem nas eleições, de tirarem a sua liberdade. E você, muitas das vezes, está achando que está pensando sozinho. Não está. Você simplesmente é um fantoche, uma marionete manipulada pelas redes sociais. Você não precisa acreditar em mim. Faça por você mesmo. Estude filosofia. Se quiserem, nem precisa ser por esse meu livro digital, que traz referências ilustradas, referências do cinema, da cultura pop, da arte. Não, procurem as suas fontes se vocês preferirem. Fiquem à vontade. Mas tá aí, tá na pré-venda. O link está aqui na descrição. E evidentemente, se você concorda, se você ou tem qualquer tipo de afinidade com as minhas ideias e com o que eu estou dizendo aqui, isso será muito bem-vindo para fortalecer aqui o nosso trabalho. Ficarei muito feliz com isso, sem dúvida. Acessem aí os links disponíveis na descrição. Já aproveitem, se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos. Deixem o like, compartilhem com pessoas que possam gostar desse assunto, com esse tema. Semanalmente estamos trazendo aqui os nossos vídeos, as nossas análises, e voltaremos nesta semana agora que nós iremos adentrar, dando início à segunda quinzena de janeiro, as nossas lives de quarta-feira, vinho e filosofia, sempre um tema relevante da filosofia geral, da filosofia política, aula inteiramente gratuita para vocês se inteirarem ou dividirem comigo aqui esse conhecimento que é tão importante para entendermos e analisarmos o mundo que nos desafia todos os dias a lidarmos com questões complexas e que nos desafiam, inclusive, a nos entendermos, compreendermos a nós mesmos. E é por isso que eu sempre digo, vamos sair da caverna.